Outro trecho bem importante nós trabalharmos, está lá no capítulo 20, no verso 1 até o 3, que diz assim: Então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Muito bem. Entender Apocalipse requer do estudante entender as linhas de interpretações que oriundam desses 3 versículos que acabamos de ler. Tá? É claro que isso aqui é só nível de informação e não vai prejudicar muito o seu entendimento do propósito do livro. Mas, o que é 1000 anos? Chamado também de milênio, representa claramente o governo de Cristo durante 1000 anos. O governo messiânico durante 1000 anos. Nasceu a partir daqui, então, 3 linhas de pensamento a partir desse versículo aqui. Somente desse versículo, 3 linhas de pensamento. O pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Eu vou tratar resumidamente, porque você vai receber o seu material de forma bem completa, todo gráfico, imagens, que vai mostrar claramente o que eles ensinam. Mas o pré-milenismo diz resumidamente o seguinte: a segunda volta de Cristo vai acontecer antes do milênio, por isso pré-milenismo, antes do milênio. Nasceu aí várias ramificações, mas a mais conhecida que eu quero tratar com você é o pré-milenismo dispensacionalista. Essa é a visão mais aceita pela igreja, mas é a menos coerente com o estudo bíblico. Por quê? Olha como é a ordem dos fatos segundo o pré-milenismo. Vai acontecer assim: a igreja vai ser arrebatada, Cristo vem, toma a igreja, o anticristo vai aparecer, vai reinar durante 7 anos, 3 anos e meio bom, 3 anos e meio mal, e aí vai acontecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai viver naquele tempo, as pessoas vão querer se matar, mas não vão conseguir encontrar a morte. Aí vai haver o fim da tribulação, no fim dos 7 anos, aí tem a grande batalha do Armagedon. A partir daí, nós temos Jesus vencendo e ele exaltado, e aí reinará durante 1000 anos. Após os 1000 anos, Satanás vai voltar novamente, reunir um grande exército, aí tem a sua derrota final. E a partir disso a eternidade começa. Essa é a visão mais conhecida, porém a menos coerente. Porque essa visão vê todos os números literais de Apocalipse. E nós já vimos desde então, que até agora, que o livro quase nada é literal. O que ele está falando são símbolos e significados. Outra visão bem comum no livro de Apocalipse é o pós-milenismo. O pós-milenismo acredita que a segunda volta de Cristo, o arrebatamento, será depois do milênio. Enquanto o pré-milenismo acredita que é antes do milênio, o pós-milenismo acredita que é depois do milênio que vai acontecer a segunda volta de Cristo. O problema do pós-milenismo é que eles veem o milênio como algo literal. Ou seja, os últimos 1000 anos da história vai ter uma grande presença do Espírito Santo e logo depois, no fim dos 1000 anos, o anticristo vai vir sobre a humanidade. Vai haver a grande tribulação, isso a igreja vai enfrentar, do contrário do pré-milenismo, porque o pré-milenismo diz que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, depois de 7 anos, aqui vai haver o fim da tribulação. No pós-milenismo é ao contrário, a igreja vai enfrentar a grande tribulação, e aí vai vir a vinda de Cristo e o juízo final. Essa é a visão do pós-milenismo, é antagônico, é contrário à visão pré-milenista. E por último, nós temos o amilenismo. Esse é mais aceito e mais coerente com a figura bíblica do livro de Apocalipse. O amilenismo acredita que o milênio não é literal e que ele compreende desde a cruz de Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino, até o seu segundo retorno, que será quando ele consumará a vitória final. Então o amilenismo acredita que o milênio não é literal e que o milênio compreende desde o sacrifício de Cristo até o seu segundo retorno.
Não é literal porque nós já temos aí 2016 anos, não é? Então não é literal. Esse milênio será caracterizado pelo sofrimento, a igreja vai enfrentar a grande tribulação e ele está acontecendo. Só vai ter fim no segundo retorno de Cristo. E no fim desses 1000 anos, acontecerá a segunda vinda de Cristo, o juízo final e a ressurreição dos mortos. Ou seja, juízo final, arrebatamento da igreja, juízo de Deus é tudo uma coisa só. Enquanto o pré-milenismo diz que são duas coisas acontecendo em momentos diferentes. Então, o amilenismo é muito mais lógico, tá? E coerente com o que diz Apocalipse. Então, essas 3 linhas de pensamento são oriundas desse versículo e que vão determinar um pouquinho a sua interpretação. Mas, independente de qual linha você acredita, 5 coisas são fato. Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, vai julgar vivos e mortos. Terceiro, Satanás vai ser destruído. Quarto, vai haver ressurreição de mortos. E quinto, vai haver um tempo de paz e prosperidade. Então esse é Apocalipse, irmãos. É um livro fascinante, maravilhoso, cheio de mistérios, mas que muitos foram desvendados a partir dessa aula. Espero que Deus possa abençoar você e que você carregue essa mensagem de Apocalipse. Apocalipse não é narrado para contar como Jesus vai voltar, mas a mensagem principal de Apocalipse é consolo, é perseverança, é ao vencedor dar-lhe a coroa da vida. E esse momento acontecerá quando passarmos por todas as perseguições e tribulações. E ao final de tudo, Deus vai dizer: vinde a mim, filhos de meu Pai. Vinde a mim, todos aqueles que obedeceram até o fim. Vinde a mim, aqueles que renunciaram. Vinde a mim, todos aqueles que foram fiéis até o fim. Eu darei a vocês o caminho eterno que foi preparado desde a eternidade. Então, que Deus abençoe você e que esperamos encontrar uma próxima vez em outro livro. Em nome de Jesus.